Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre zagueiros, né? Porque o Vasco liberou o Léo Pelé vai para o Atlético Paranaense, informação já confirmada também, né? Inclusive hoje o Léo Pelé esteve lá no CT do Caju, do Atlético Paranaense, para realizar os seus exames médicos e assinar o seu contrato de 4 anos com o Atlético Paranaense. O Vasco vai receber aí 12 milhões de reais, na verdade. A negociação foi de 12 milhões, mas o Vasco vai receber 10 milhões e 2 milhões foi um abatimento ali da dívida que o Vasco tinha na negociação do Hugo Moura. Além do Léo, o Vasco também fechou negócio em relação ao Maicon, né? O Maicon que vai para o Curitiba. E a informação do Globoesporte.com é que o Curitiba vai pagar a maior parte do salário do Maicon. O Vasco encaminhou a saída do Maicon nessa janela de transferências e ele vai defender a equipe paranaense até o final da próxima temporada. A informação foi publicada inicialmente pelo canal Atenção Vascaínos e confirmada pelo Globoesporte.com. O Maicon entendeu que o momento realmente não era bom no Vasco e não dificultou as negociações por sua saída. E o contrato do defensor com o Vasco, que termina até o fim de 2025, vai continuar em vigor, mas ele será emprestado ao Curitiba e o Curitiba vai pagar a maior parte dos vencimentos do atleta. Enfim, então o Léo já foi, o Maicon também já foi, o Vasco está passando aí por uma grande reformulação no seu sistema defensivo, né? Já saiu 2 zagueiros e o Vasco acertou a contratação do Lucas Freitas, né? Jogador que foi titular na reta final do Brasileiro com o Juventude, está negociando também com o Lucas Oliveira, né? Jogador ex-Cruzeiro, que está no futebol japonês, emprestado inclusive pelo Cruzeiro. O Vasco avançou nessa negociação com o Lucas Oliveira, né? A coisa tá andando, o Cruzeiro já deu ok e agora o Vasco está se resolvendo com o empresário do atleta. E além desses 2 citados, o Vasco também está negociando com Fabian Balbuena, o paraguaio, o zagueiro paraguaio. A informação é que o Vasco abriu negociações para contratar o Balbuena, que nesse momento defende o Dinamo de Moscou. O zagueiro tem o desejo de deixar a Rússia e a chegada de Fábio Carille ao Vasco da Gama é um fator muito importante nessa negociação com o Balbuena, porque os dois trabalharam juntos, né? E o Carille confia muito no Balbuena e o Balbuena gosta muito do Carille. Afinal de contas, a gente pode dizer que foi até o melhor momento da carreira do Balbuena foi jogando com o Carille. O defensor tem 33 anos de idade e atende os requisitos buscados pelo Vasco e pelo treinador Fábio Carille. Um zagueiro experiente com status de titular. Então o Vasco negocia para contratar o Balbuena. Ele tem contrato até o final do ano que vem com a equipe lá da Rússia, mas quer deixar o país no meio do ano. Ele já pode assinar um pré-contrato, então uma negociação não é tão difícil assim de acontecer agora, né? Mas vamos aguardar, avançando, a gente traz aqui no canal. Ainda falando sobre zagueiro, eu falei que hoje ia ter muito assunto de zagueiro, né, nesse vídeo. Quem está de volta ao Vasco é Manu Capasso. O Vasco informou hoje que o zagueiro Manu Capasso vai se reapresentar ao Cruz Maltino no início do ano que vem, no dia 6 de janeiro. O argentino ainda tem contrato de empréstimo com o Olímpia até o dia 31 de dezembro, por isso que ele não se representou no dia de hoje com o elenco Cruz Maltino, né? Parte do elenco Cruz Maltino se reapresentou hoje, o elenco que vai começar o campeonato estadual que esse ano começa mais cedo, né? Começa ali no dia 10 de janeiro, então a galera já se reapresentou hoje, muita garotada, né, do Sub-20, com alguns jogadores que estão ali de fundo de elenco, né, que estão retornando de empréstimo. Eu vou até trazer a lista aqui dos jogadores que se reapresentaram no dia de hoje. E o Capasso, né, voltará ao Vasco de empréstimo, mas como o contrato dele com o Olímpia é até o final desse ano, ele só se reapresenta no ano que vem. Lista completa dos jogadores que se reapresentaram hoje para começar a temporada. Goleiros: Alan, Cadu, Pablo e Thiago, todo mundo da base. Laterais: Alex, Alisson, Melim, Paulo Ricardo, Riquelme, aquele mesmo, né, que
chegou a ser emprestado para o Sport, etc e tal. E Vitor Luiz, esse já conhecido de elenco profissional. Zagueiros, Caio Júnior, Luiz Gustavo, Lincoln e Wallace. Volantes, Bernardo, De Luca, aquele que estava emprestado, né, ao Ceará, retorna agora de empréstimo, Lucas Eduardo, Luiz Felipe e Zé Gabriel. Isso mesmo, Zé Gabriel se reapresentou hoje, voltando também de empréstimo do Curitiba. Meias, Diego Amed, Estrela, JP e Rafael, todos da base. E atacantes, Bruno Lopes, Carlos Eduardo, Daniel, Davi Macaé, David Nunes, GB, Maxwell Alegria, Serginho, aquele mesmo Serginho Macedônia e o Arley. Esses foram os atletas que se representaram hoje, alguns voltando de empréstimo e o resto só a molecada mesmo, né, do Sub-20, além do Vitor Luiz, que renovou recentemente. Esse é o time que começa, né, o campeonato carioca. As primeiras rodadas aí vai ser com um time completamente alternativo. Bom, já está definido também que Tietê será reforço do Gigante da Colina. A informação do canal Atenção Vascaínos é que o volante Tietê assinou o contrato com o Vasco da Gama. Ele fez uma postagem nas redes sociais se despedindo recentemente do Botafogo e já assinou o seu contrato com o Vasco da Gama. Inicialmente o contrato de 1 ano, podendo se estender por mais 1 ano, dependendo aí de cláusulas, né, de metas batidas em contrato. Ele é esperado na apresentação do elenco vascaíno no dia 6 de janeiro no CT Moacir Barbosa. Então agora é oficial, né? Tietê assinou o contrato com o Vasco da Gama. Uma última notícia aqui para encerrar esse vídeo é sobre Wanderson, atacante da equipe do Internacional. O Vasco é o time que está mais avançado, né, na negociação com o Inter pelo Wanderson. Informação do Globoesporte.com é que, embora não signifique que o desfecho esteja próximo, o Vasco é o clube que está à frente nas negociações pelo Wanderson. O atacante do Internacional também recebeu sondagens do CSKA, do Zenit e do Lokomotiv, todos esses clubes da Rússia, né? Mas a transferência para esses clubes não é prioridade do jogador. Há também outros times brasileiros interessados, mas o Vasco está na frente nessa negociação pelo atleta. Ele até considera, né, permanecer no Beira-Rio, mas antes disso quer entender como vai ser o seu aproveitamento no Colorado. Eu acho o Wanderson, 30 anos, uma boa contratação, um bom jogador, caso venha a acontecer. Eu vou ficando por aqui.